Olá pessoal, vamos dar início então à nossa correção de exercícios, hoje falando sobre as retas paralelas cortadas por transversais e sobre as propriedades dos triângulos. Então, questão 82, na figura a reta OP é bissetriz do ângulo AOB, determine o valor de x e y. Bom, se o segmento de reta OP ele é bissetriz, significa que ele divide o ângulo em duas partes iguais. Logo, eu posso afirmar que x mais 30 é igual a y menos 10, ok? Bom, trabalhando com essa equação, então eu trouxe as incógnitas para o lado esquerdo, passei o 30 para o lado direito negativo, então eu tenho que x menos y é igual a menos 40. Paro por aqui e vou procurar uma segunda relação. Se vocês observarem, os três ângulos da figura juntos formam 180. Ou seja, x mais 30 mais y menos 10 mais 2y totalizam 180. Então, tudo que tem incógnita para o lado esquerdo, tudo que não tem para o lado direito. Então, eu chego que x mais 3y é igual a 160, ok? Percebam, então, que nós chegamos a duas equações, cada uma delas com duas incógnitas. X menos y igual a menos 40, x mais 3y igual a 160. Unindo as duas, nós formamos, então, um sistema linear. Bom, para resolver esse sistema pelo método da adição, nós precisamos zerar uma das duas incógnitas, ou a x ou a y. Então, eu vou multiplicar a primeira delas por 3, para que eu possa zerar, então, a incógnita y. Então, eu vou obter 3x menos 3y, que é igual a menos 120. Multipliquei os três termos da primeira equação por 3. E na segunda, continua x mais 3y igual a 160. Somando a primeira com a segunda equação, então, eu tenho 3x mais x é 4x. Menos 3y mais 3y, zero. Menos 120 mais 60 é 40. Passamos o 4 dividindo, então x vale 10 graus. E para descobrir o y, então eu vou isolar na primeira equação. X menos y igual a menos 40. X vale 10. Passo 10 negativo, então eu fico com menos y igual a menos 40 menos 10. Então, menos y é igual a menos 50, que nós multiplicamos por menos 1 para ficar positivo, então y vale 50. E a alternativa correta é a alternativa E. Questão 88. A medida de y na figura em graus é? Então, vamos lá. A primeira relação que nós podemos obter é em relação aos ângulos 6x mais 4 graus e 2x mais 100 graus. Observem que ambos só têm a incógnita x e eles são ângulos opostos pelo vértice, logo são ângulos iguais. Então, eu vou igualar 6x mais 4 graus a 2x mais 100 graus. Tudo que tem x para o lado esquerdo, que não tem para o direito. Então, eu fico com 4x igual a 96. Passo 4 dividindo. Então, x vale 24 graus. Cuidado para não marcar a alternativa correta ainda, porque a gente está procurando o valor de y. Agora, observem que se eu somar o ângulo y com 6x mais 4 ou somar o ângulo y com 2x mais 100, isso vai totalizar 180. Né? Então, pegando dois ângulos adjacentes e somando, isso dá 180 graus. Então, eu vou pegar a primeira. 6x mais 4 mais y é igual a 180. Só que eu já sei que x vale 24 graus. Então, 6 vezes 24 dá 144. Com mais 4 graus, 148. Que passa lá do outro lado negativo, 180 menos 148. Então, y vale 32 graus. E a alternativa correta é a alternativa B. Questão 93. Na figura, as retas R e S são paralelas. Então, observem que nós temos retas paralelas e duas transversais que se cruzam ali em cima, ok? Bom, ele quer saber, então, as medidas dos ângulos alfa e beta. Então, vamos lá.
Lá em cima nós temos a marcação de um ângulo de 45 graus. Observem que aqui dentro desse triângulo, este ângulo é correspondente, ok? Então, eles estão ali em posições correspondentes. Então, aqui também mede 45 graus. 45 com 70 com alfa está formando um triângulo. Então, a soma desses três ângulos tem que totalizar 180 graus, porque a soma dos ângulos internos de todo o triângulo é igual a 180. 70 com 45 dá 115. Passo para o outro lado negativo. Então, 180 menos 115, o alfa vale 65. Se vocês observarem agora na figura novamente, o beta com o 45 graus somados totalizam 180. Então, vamos escrever isso. 45 mais beta é igual a 180. Então, passo 45 negativo, beta é igual a 180 menos 45, beta é igual a 135. E a alternativa correta é a alternativa C. Questão 96. Na figura seguinte, tem-se que a reta R é paralela à reta S. E T e U são transversais. Então, vamos lá. Precisamos descobrir o valor de alfa mais beta. Então, lá em cima nós temos um ângulo de 20 graus e um de 70. O de 70 tem seu correspondente aqui na reta S, ok? Estão na mesma posição, são ângulos correspondentes. O de 20 graus também possui aqui o seu correspondente na reta S. Observando então essa nova figura, percebam que alfa mais 70 tem que totalizar 180 graus. Então, vamos usar essa relação. Alfa mais 70 é igual a 180. Então, alfa é 180 menos 70. Logo, alfa mede 110 graus. Agora, olhando para o ângulo beta, percebam que ele é oposto pelo vértice do ângulo de 20 graus. Se eles são opostos pelo vértice, eles têm mesma medida. Logo, o ângulo beta mede 20 graus. E o que o exercício nos pede é alfa mais beta, ou seja, 110 mais 20, que é 130 graus, alternativa B. Agora, falando mais especificamente sobre os triângulos. Os ângulos de um triângulo medido em graus são 3x menos 48, 2x mais 10 e x menos 10. Ele quer saber o maior ângulo. Bom, a soma dos ângulos internos de todo o triângulo é igual a 180 graus. Então, vamos escrever isso. 3x menos 48 mais 2x mais 10 mais x menos 10 tem que totalizar 180. 3x mais 2x mais x dá 6x. O mais 10 corta com o menos 10, sobra só o menos 48. Passamos para o outro lado positivo, então 6x é igual a 228. Passamos o 6 dividindo, x então é igual a 38 graus. Só que nós queremos saber o maior ângulo, então a gente precisa voltar e substituir nos três ângulos para que possamos verificar qual é o maior. Então o primeiro é 3x menos 48, vai ficar 3 vezes 38 menos 48, que dá 66. O segundo é 2x mais 10, 2 vezes 38 mais 10, isso totaliza 86. E o terceiro é x menos 10, ou seja, 38 menos 10, que dá 28. Então, o maior ângulo entre eles é o ângulo de 86 graus, e a alternativa correta é a alternativa A. Questão 106. Em um triângulo, a medida do maior ângulo é o dobro da medida do menor ângulo. E a medida do terceiro excede a medida do menor ângulo em 14 graus. A medida do maior ângulo desse triângulo é? Então, vamos lá. Eu vou chamar o menor ângulo de x. Aí ele nos diz que o maior é o dobro do menor, ou seja, 2x. E que o terceiro ângulo, que aqui eu vou chamar de ângulo médio, ele excede o menor em 14 graus, ou seja, ele é x mais 14 graus. Então, eu tenho a medida dos três ângulos. Nós sabemos que a soma dos três totaliza 180 graus. Então, x mais 2x mais x mais 14 é igual a 180 graus. Então, nós temos que 4x mais 14 é igual a 180. Passamos o 14 negativo. Então, 4x igual a 166. Passamos dividindo.
x é igual a 41,5. Cuidado, porque x é o menor ângulo e o enunciado da questão nos pede o maior. O maior ângulo é o dobro do menor. Então, o maior é 2 vezes o 41,5, que é 83 graus e a alternativa correta, alternativa C. Questão 113. Um avião voltava a uma altitude e velocidade constantes. Num certo instante, quando estava a 8 km de distância de um ponto P no solo, ele podia ser visto sobre um ângulo de elevação de 60 graus. E 2 minutos mais tarde, esse ângulo passou a valer 30 graus, conforme mostra a figura a seguir. Qual a velocidade do avião? Bom, então vamos lá. Se vocês observarem, nós temos duas retas paralelas. E podemos considerar as retas PA e PA' como sendo transversais. Se são transversais, e eu tenho lá na base um ângulo de 30 graus, eu posso dizer que esse ângulo que está aqui numa linha também mede 30, porque eles são ângulos alternos internos. E, consequentemente, se o ângulo todo mede 60 e aquele pedacinho da base mede 30, a outra metadinha também mede 30. Mas olha que interessante, nós formamos um triângulo PA'. E esse triângulo ele tem dois ângulos nas bases medindo 30 graus. Então, ele trata-se de um triângulo isósceles, porque se o triângulo tem dois ângulos iguais, consequentemente, ele também terá dois lados iguais, que é o lado PA e A'. O lado PA, no enunciado, ele nos diz que mede 8 quilômetros, certo? Porque o avião inicialmente está no ponto A 8 km de distância do ponto P no solo. Como os dois lados são iguais, de A até A' também mede 8 km. E ele fez esse percurso A' em 2 minutos. Então, ele percorreu 8 km em 2 minutos. Vamos montar uma regrinha de 3. 8 km em 2 minutos, x quilômetros em 60 minutos. Por que eu estou colocando 60 minutos? Porque a velocidade é em horas. Mas na regra de 3 eu preciso fazer tudo na mesma unidade. Então, multiplicando cruzado, eu chego que 2x é igual a 480. X é igual a 480 dividido por 2, então x é igual a 240 km em 60 minutos, que é equivalente a eu dizer 240 km por hora, alternativa D. E a nossa última questão, na figura os segmentos AB, BD e CD são iguais. Então, qual daquelas relações são válidas? Então, vamos lá. AB, BD e BC são iguais. São esses segmentos. Então, observem que o triângulo ABD tem dois lados iguais. Logo, ele é um triângulo isósceles. Consequentemente, dois ângulos da base igual, x e x. Bom, usando o teorema do ângulo externo, então eu sei que um ângulo externo de um triângulo, ele é igual à soma dos dois ângulos internos não adjacentes a ele. Então, eu posso considerar esse ângulo que está no ponto B como sendo o ângulo externo do triângulo ABD, ok? Então, este ângulo pode ser considerado o ângulo externo do triângulo ABD. Os dois ângulos não adjacentes a ele medem x, a soma dos dois, 2x. Então, esse externo é igual à soma dos dois não adjacentes a ele, ou seja, esse ângulo externo mede 2x. Como o triângulo tem dois lados iguais, consequentemente terá dois ângulos iguais. E este aqui da base também mede 2x. O terceiro ângulo pode ser obtido fazendo 180 menos esses dois, porque todos juntos tem que dar 180. Então, 180 menos 4x me dará o ângulo do topo do meu triângulo. Agora, observem que se eu somar esses três ângulos, que estão no vértice D, os três têm que totalizar 180 graus, ou seja, x mais 180 menos 4x mais y tem que dar 180 graus. Então, eu tenho que menos 3x mais y é igual a 180, menos 180, porque eu passei para o outro lado com sinal negativo. Então, menos 3x mais y é igual a 0. Pego o 3x que é negativo e passo para o outro lado. Então, y é igual a 3x. E a alternativa correta é a alternativa